Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o professor Alex Silva e você está na nossa Escola Bíblica Dominical. Na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos fazer o estudo 11 da revista Práticas Bíblicas, edição 1, publicada pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. O tema da lição é a Igreja, organismo e organização. Nosso texto base está em Efésios, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo de número 16. E para um melhor andamento da lição é de primordial importância você fazer as devocionais diárias. Diariamente a revista te indica um texto para você estudar, para você ler, para que isso gere em você um entendimento melhor de tudo que será abordado dentro da lição. Então não deixe de fazer a sua devocional, isso é de primordial importância. Agora vamos para a introdução. Nós somos a igreja. Essa frase que nós muito falamos cabe muito bem a essa lição e você vai entender o porquê. A igreja, como corpo de Cristo, é um organismo espiritual e operante nesse mundo, em sintonia e em favor de sua cabeça, que é Cristo Jesus. O organismo é composto por servos e adoradores de Deus, nascidos de novo pelo Espírito Santo, do qual dependem para viver e para progredir. Ao mesmo tempo, a igreja possui uma estrutura temporal, o que faz com que a igreja seja identificada como organização. Agora, por que temporal? Porque isso é passageiro. Lembre-se que quando formos morar com Cristo, não existirá mais organização como é aqui, pois já não se fará mais necessário nos organizarmos dessa forma. Seremos uma única igreja, irmãos em Cristo Jesus. Como organização, a igreja realiza cerimônias, constrói, busca o reconhecimento legal de acordo com os estatutos civis, registra suas atas, arrola seus membros, pratica a beneficência e etc. Agora, é o organismo responsável por levar o evangelho. As pessoas não se convertem simplesmente pela organização. As pessoas ouvem falar da organização, ouvem falar da igreja como estrutura e o organismo as aproximam de Cristo. O tópico 1. Um organismo, uma cabeça. A metáfora de Cristo como cabeça da igreja é empregada para demonstrar o seu senhorio sobre o seu povo, que existe para adorá-lo e realizar a sua vontade. Ao mesmo tempo, serve para apontar dependência e identificação da igreja em relação a Cristo. A pergunta a Saulo, por exemplo, que era um dos perseguidores dos crentes, é: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perseguir os servos do Senhor, o fariseu estava perseguindo o próprio Senhor. Talvez seja este fato que tenha levado Paulo, posteriormente transformado em apóstolo, a exclamar: Eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Você encontra esse texto, essa fala de Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo de número 9. Mas, sem dúvida, o reconhecimento dessa identificação foi o que permitiu o desenvolvimento das ideias paulinas a respeito da igreja. Segundo Paulo, Cristo é o cabeça, o que tem a direção, a capacidade de governar. A igreja é o corpo, agindo em sinfonia com a mente de Cristo. A igreja só será plena em sua vida e em sua missão se estiver absolutamente cheia e em harmonia com o seu Senhor. Embora seja possível estar fisicamente na igreja organizada, para estar no corpo faz-se necessária a completa identificação, o reconhecimento de total dependência e a fé. A propósito, é pertinente recordar a recomendação paulina a respeito do exame introspectivo, a imperativa e inadiável necessidade de voltar-se para si e buscar no mais recôndito do ser as verdadeiras motivações na vida cristã. É sensato não permitir que os aspectos organizacionais da igreja
impeçam a solidez da fé, da comunhão, do testemunho, da completa submissão e dependência, aspectos imprescindíveis a um organismo saudável em relação à sua cabeça. Entenda a seriedade da metáfora em que a revista nos propõe e que a gente já entende, que a gente já sabe. Nós não conseguimos fazer nada sem a nossa cabeça. Olha para o seu corpo agora. Nós não conseguimos fazer nada sem a nossa cabeça. Da mesma forma, a igreja não seria a igreja se não houvesse Cristo. Reflita nisso com extrema humildade e aplique isso para a sua vida. Você se enquadra nesse formato de pessoas que, vivendo para a glória de Deus, são capazes de conduzir outros a Ele? Vamos aplicar para a nossa vida. Você tem agido para com a igreja de forma que seus amigos, familiares e outros membros percebam sua total identificação com o cabeça dela, que é Cristo Jesus? Se a resposta for sim, continue assim. Você tem sido o corpo de Cristo. Se a resposta for não, receba isso com muita humildade. Você não tem sido o corpo de Cristo. Mas todos os dias Ele te dá a oportunidade de retomar de onde você parou. Então aplique isso para a sua vida. Tente entender se de fato você tem sido essa figura. Você tem sido essa pessoa que conduz outras pessoas a conhecer a Cristo e que é identificada com o cabeça da igreja, que é Cristo Jesus. Segundo tópico, uma organização necessária. Tornar-se uma organização foi uma necessidade da igreja, surgida logo nos primeiros anos de existência. Depreendemos isso de fatos e atos realizados por igrejas do Novo Testamento. Vejamos alguns exemplos. Lá em Atos, capítulo 11, versículo 22, fala da igreja que estava em Jerusalém, provavelmente a primeira a se organizar. Podemos inferir de Atos, capítulo 1, versículo 15, que Pedro foi o seu primeiro dirigente, mas lá em Atos 15, 13, parece que Tiago, irmão de Jesus, já estava dirigindo a igreja. No começo, esta organização devia ser bastante simples. Porém, à medida que as demandas foram surgindo, houve a necessidade de decisões mais complexas, como a escolha de um apóstolo substituto de Judas, no caso Matias, e a eleição de homens que cuidassem da beneficência, assim evitando a murmuração. A igreja de Antioquia, por exemplo, citada em Atos 13, demonstra sua organização ao enviar missionários ao campo. As igrejas da Ásia, segundo o texto de 1 Coríntios 16, 19, e os primeiros capítulos do Apocalipse já tinham constituído o seu próprio governo, sua liderança e suas estratégias de ação. Em Atos capítulo 20, a partir do verso 17, nós encontramos Paulo convocando para uma reunião em Mileto os presbíteros da igreja de Éfeso. E é interessante notar que o nível organizacional neste momento já exige mais de um dirigente. Os presbíteros convocados pelo apóstolo são também chamados de bispos e pastores, lá no verso 28, o que demonstra que eram os líderes daquela igreja. A organização, então, que já havia sido prescrita por Jesus no Evangelho de Mateus, ao estabelecer os níveis ou instâncias para a disciplina do cristão, foi tornando-se mais complexa como consequência de necessidades surgidas no seio da igreja. A necessidade de se fazer tudo organizadamente é elogiada por Paulo, ao se dirigir aos Colossenses, dizendo que se alegrava ao saber que aquela igreja aliava a boa ordem com a firmeza no Evangelho de Cristo. Importante é não se esquecer que a organização é necessária como um meio para se alcançar os alvos propostos à igreja ou organismo, o corpo de Cristo. Podemos então citar como aspectos da igreja e organização o seu patrimônio físico, o seu patrimônio não físico como herança doutrinária, histórica e cultural, e suas obras, suas contribuições à comunidade, seu tipo de governo, suas cerimônias em observância às ordenanças de Jesus, seus oficiais, suas disciplinas,
seus estatutos e regimentos internos que expressam seus padrões de doutrinas e cultura, seus membros e congregados, suas lideranças, sua temporariedade, suas mudanças em decorrência de determinações legais e até suas imperfeições. Em algum momento da história, não havia necessidade de organização, mas com o tempo foram surgindo as doutrinas, foram surgindo os pensamentos, os novos pensamentos, e a lição lista diversas passagens que nós acabamos de acompanhar, em que já fica claro que desde os tempos antigos isso já estava acontecendo. E aí, com o tempo, surgiram as denominações, os modelos de liderança, determinações legais, mudanças culturais e etc. E a igreja, como organização, foi se adequando a tudo isso que precisava ser feito e nós chegamos ao modelo que nós temos hoje. Nós chegamos ao modelo de igreja do qual nós temos hoje. Aplicação para a vida. Você tem sido compromissado com a sua igreja como organização? Tem participado das atividades? Tem sido um membro fiel em todos os aspectos? Tem sido participativo, cumprindo os compromissos e fazendo acontecer? Reflita nisso. Você é parte importante de tudo isso. Como a própria lição nos ensinou, nós somos o organismo, o que faz acontecer. Cristo é o cabeça, é Cristo que nos dá a direção, mas nós fazemos. Nós não podemos fazer com que as pessoas encontrem a igreja como organização e não encontrem Cristo dentro de nós, não encontrem uma igreja pronta, um organismo pronto para fazer acontecer. A engrenagem não pode estar parada e nós somos parte fundamental dentro disso. A completa espiritualização da igreja, sem atentar para os seus aspectos organizacionais ou o inverso disso, a completa secularização e o esquecimento das características espirituais deu lugar ao longo dos séculos à confusão entre o papel do corpo e o do cabeça, como apresentados na Palavra de Deus. Por causa da necessidade de organização, a igreja corre o risco de se tornar apenas um conjunto de esquemas, planos, rotinas, organogramas e programas que a transformaram em um corpo social, uma associação a mais sem relevância espiritual. A excessiva burocratização conduziu a uma desumanização das relações e, consequentemente, a completa ausência de comunhão, uma das características primordiais dos primeiros cristãos. Não seria por esta causa que a igreja dos Efésios foi duramente repreendida por ter perdido seu amor inicial? Você acompanha isso lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Que o Senhor nos faça entender e achar um ponto de equilíbrio entre uma igreja como organização e uma igreja como organismo. Nós não podemos deixar que a igreja do Senhor se torne apenas uma igreja organizada. Nós precisamos ser um organismo vivo, como a lição nos ensina a ser. Saia dessa lição com esse pensamento. Você é parte de um organismo. Você é parte importante na igreja como organização? Sim, você precisa fazer as coisas acontecerem. Mas o principal da igreja de Cristo nesse mundo não é ser simplesmente uma organização. É ser um organismo vivo que faz com que as pessoas alcancem a Cristo Jesus. As pessoas que primeiro conhecem a igreja como uma organização e passam a ter contato com o organismo, até ter contato com o cabeça desse corpo, com o principal dentro disso, que é Cristo Jesus. Pronto. Por hoje é só. Até o próximo domingo com a nossa 12ª lição dessa jornada.